Quando falamos de verminose, de controle de verminose, é necessário ter cuidado com as resistências, né, que nós temos a muitos produtos. Emerson, é fácil encontrar, vamos dizer assim, produtos que já perdem a sua eficácia depois de tantos anos aplicando vermífugo nos plantéis? Walter, infelizmente sim. Como você mesmo disse, a verminose é um problema já de muito tempo na pecuária. E infelizmente, como ele às vezes ele é ou esquecido ou relegado a um plano um pouco menor no controle estratégico e no pensamento do manejo da propriedade, muitos produtores passam a utilizar produtos no momento errado ou na forma errada, o que leva à seleção de cepas resistentes. Você trouxe até uma ilustração que mostra bem o que acontece. Vamos mostrar essa ilustração? Essa chamada seleção química, isso. Né? Aqui, o que é isso? O que a gente quer mostrar é o seguinte, num determinado momento inicial você tem os vermes que são sensíveis, então é o que a gente está mostrando como SS, e no meio da tela ali tem um que é um SR, que é um que já tem um gen ou uma tendência a ter a resistência. Quando eu uso o produto, eu mato todos os sensíveis e sobram os resistentes. Então, e aí conforme eu vou utilizando esse produto da forma errada ou em momentos errados, eu posso ir acelerando essa seleção, que eu vou matando os sensíveis e vou mantendo só os resistentes. Sobra ali a terceira resistente. Que aí eu chego no momento que o produto já não consegue mais controlar a verminose naquela propriedade. Aí é preciso novos produtos, investigação, investimento e aplicação de novo, porque já resiste. Aí quando tem a resistência, você não tem mais o efeito desse produto, você tem que buscar outras alternativas. Agora, qual é a alternativa que se tem para evitar a aceleração dessa resistência? Então, são alguns pontos, né, alguns muito importantes que a gente tem que relembrar, que não existe e nós não podemos ter a busca de um produto mágico. Não existe um produto que eu simplesmente aplico, viro as costas e acabou o meu problema. Né? Esse produto ele tem que ser colocado dentro de um contexto e nós temos que identificar também a questão do ambiente, as fases dos animais. Não é necessário aplicar vermífugo em todos os animais da propriedade. Eu tenho alguns determinados momentos que são mais importantes, o período do ano, o tipo da pastagem. Então, quando eu junto tudo isso e faço um controle estratégico, eu busco essa questão de poder evitar a geração de cepas resistentes. Você trouxe algumas, vamos dizer assim, alguns trabalhos, né, gráficos mostrando. Nós temos alternativa para controle de cepas resistentes. O que significa esse gráfico que você trouxe aí sobre verminose de bovinos? Esse gráfico, Walter, na verdade é o seguinte: como nós temos muitos produtos para o controle de verminose que já tem um certo tempo no mercado, o que nos sobra hoje, assim, no primeiro momento a gente não consegue visualizar o lançamento de novas moléculas, nós temos que trabalhar com moléculas que já existem. Então esse trabalho ele mostra claramente aqui a questão da geração da resistência. Na parte de cima do quadro, ele mostra o seguinte: se eu uso uma droga A, ou a droga 1 e a droga 2, um ano ou um momento um depois a outra, eu vou mesclando isso, é uma forma alternada. Então ao longo aí de até 10 anos eu tenho uma alta quantidade de verme resistente na propriedade. Essas mesmas drogas, e associo ela em um único produto, então se eu tenho um produto que é a associação, que é a junção dessas duas moléculas, ao longo de 10 anos essa resistência fica abaixo. O que isso quer nos dizer? Que a simples alternância do produto, eu posso, que é uma das técnicas que eu posso utilizar para tentar evitar, eu posso também levar à formação da resistência. Mas se eu uso um produto que é a associação dessas moléculas, mesmo que elas isoladamente não tenham efeito, quando eu tenho ela associada, eu tenho um ganho, eu tenho um benefício e eu consigo, inclusive em situações de cepas resistentes, ter um resultado fantástico. Bom, qual proposta você tem para esse produtor que está enfrenta esse problema no dia a dia, que é a resistência na verminose? Existe uma estratégia, porque, como você disse, não tem produtos mágicos, né? Sim. E aí a grande questão, o grande ponto é o que você falou, é a estratégia. O que nós vamos fazer? Hoje o pecuarista tem que voltar a pensar na verminose como um problema que ele tem na propriedade e que ele tem que enfrentar. E como um problema, ele tem que buscar as alternativas. Então, quais as fases de criação... Tem que conviver com ele, na verdade. Tem que conviver com ele. Inclusive, um dos métodos de controle fala exatamente... A gente sabe que animais adultos têm uma... Não dá para dizer uma resistência, né? Mas ele sente menos a verminose. Então, não necessariamente você precisaria vermifugar animais adultos. Eu digo não necessariamente porque em determinados momentos você pode pensar sim em vermifugar. Por exemplo, uma vaca no pós-parto, porque eu sei que a imunidade dela cai e ela fica mais sensível a ter verminose e ela pode contaminar o bezerro. Então eu posso. Mas, de linha geral, eu não preciso vermifugar o adulto. E esse adulto, ele pode gerar e manter
uma cepa de verme que é sensível ao tratamento que eu vou fazer. Então, isso é uma estratégia. Então, eu tenho que pensar no momento quais produtos eu vou utilizar e, para isso, a gente também tem que fazer alguns testes, como o OPG, que é fazer a avaliação da carga de verminose que eu tenho no plantel. E, inclusive, a gente pode repetir isso e determinar qual produto que tem um resultado melhor. Que é esse exame de acompanhamento, na verdade. Eu posso acompanhar e aí eu tenho um melhor controle da verminose na propriedade, utilizando esses produtos, por exemplo, que tem uma associação de moléculas, que aí eu vou ter um resultado melhor. Né? Um exemplo clássico, por exemplo, a ivermectina e a abamectina são produtos muito utilizados no controle, né? Que são vermífugos. Eles, isoladamente, em grande maioria das propriedades, já têm um alto grau de resistência. Mas existe um produto que é a associação da iver com a abamectina, que consegue quebrar essa resistência e ter um resultado fantástico. Bom, eu não sei se você quer ressaltar mais alguma coisa para o pecuarista que enfrenta aí problemas com verminose. O que você gostaria de deixar como recado agora? Tem até uma imagem, não sei se dá para a gente colocar, que mostra os benefícios que você tem quando você faz o controle da verminose. Você tem uma série de ganhos, né, que para o pecuarista o que ele mais vê, ganho de peso. Por quê? Como a verminose me tira alimento do animal, ele vai ganhar menos peso ou vai produzir menos leite. Então isso em benefício vem nisso. Mas a gente tem que lembrar também, por exemplo, quem trabalha com cria. Se eu faço um bom controle de verminose, as minhas novilhas chegam ao peso de inseminação mais rápido. Então, eu tenho uma série de ganhos no controle da verminose e, por isso, a gente tem que enxergar ele como um problema importante e que tem que, sim, buscar estratégias do seu controle. Bom, você acaba de ouvir o Emerson Botelho, ele é gerente de produtos da MSD Saúde Animal. É preciso controlar a verminose e há vantagens mesmo em ter, vamos dizer assim, acompanhamento rigoroso e estratégias para controlar a verminose no rebanho, é isso? Correto. Nós temos grandes ganhos e a gente tem que pensar sempre nisso. Bom, agradeço mais uma vez a presença do Emerson aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa.